Deus é contigo. O que Deus vai fazer acontecer, comigo não vai perceber. Leia Lucas capítulo de número 3. Aleluia. Fale para o seu irmão, diga para ele assim: estou feliz em te ver. Que bom que você veio para o culto. Aleluia. Capítulo 3 do livro de Lucas, versos de número 9. Verso de número 9. Diz assim: e também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Feche sua Bíblia, ainda em pé, vamos orar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Soberano Deus de Israel, aleluia. Eu te louvo nessa noite, Deus, pela tua presença e pela tua graça. Meu Deus, abençoa cada ofertante dizimista. Aos que não ofertaram, não dizimaram, abençoa também, Senhor. Com uma bênção especial, conduz, meu Deus, a multiplicação nas suas finanças, na sua vida espiritual. Bom Senhor, que o Senhor esteja trabalhando nessa noite. Também quero entregar a Ti a minha vida, Senhor. Que o Senhor possa usar os meus lábios nesta noite e falar, meu Deus, para a sua igreja, aquilo que ela necessita ouvir nesta noite. Que eu não esconda e que também não aumente, Senhor, aquilo que o Senhor tem para o seu povo nessa noite, mas que seja tudo na tua direção, segundo a tua vontade. Meu Deus, toma a primazia de nossas vidas nesta noite. Prepara os corações. Não quero, meu Deus, ver aqui mente dispersa. Eu peço que o Senhor traga cativa toda a mente a tua palavra nessa noite. Não quero, meu Deus, que o cansaço físico, que o desânimo, que a fadiga, que a frieza impeça o teu povo de ouvir, de sentir o gozo da tua palavra nessa noite. Faz milagre, Deus, em nosso meio. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, digam amém. Assente-se dando glória. Graças a Deus. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, se prepare, Deus tem uma palavra para você. Louvado seja Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a graça de Deus tem superabundado a cada dia em nossas vidas. A presença de Deus tem feito coisas extraordinárias acontecer a cada dia que passa, a cada momento. Nós podemos perceber que algo de extraordinário está acontecendo na face da terra. E nós não podemos, irmãos, de forma alguma ficarmos desapercebidos com as coisas que estão acontecendo. Nós temos uma missão nessa terra, e essa missão, para alguns não muito interessante, mas para outros muito interessante. Uns levam a sério, outros não levam a sério. Mas temos uma missão importante nessa terra como servo de Deus. Temos uma missão, irmãos, de se preparar e preparar um povo para morar no céu. Todos aqueles que um dia resgatados pela mão de Deus, pelo chamado do Senhor, têm a responsabilidade de confrontar e não aceitar o que está acontecendo ao nosso redor. Muitas pessoas, irmãos, estão perdendo a sua fé, estão perdendo a sua direção de estar com Deus,
porque estão se envolvendo com coisas embaraçosas desta vida. Livro de Timóteo, Paulo exorta Timóteo dizendo que o soldado que foi chamado para a obra do Senhor não se embaraça com as coisas desta vida. O mesmo livro de Timóteo escreve dizendo, Paulo escreve dizendo a Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. No mesmo livro de Timóteo, Paulo exorta Timóteo dizendo: Timóteo, se exemplo dos mais velhos no trato, no amor e na mansidão. Timóteo, ensina aos homens indoutos, aos homens mais velhos, aos presbíteros, aos bispos, aquilo que você aprendeu desde a sua meninice com a sua avó Elódia. Ensina, Timóteo, porque quando você ensinar, salvará a ti e aqueles que te ouvem. Precisamos ter essa responsabilidade, irmãos, de ensinar aquilo que temos aprendido diante de Deus, para que salvemos a nós mesmos e salvemos também aquele, e conseguimos alcançar aqueles que nos escutam. No mesmo livro de Timóteo, Paulo diz a Timóteo: Timóteo, aqueles que querem servir a Deus piamente padecerão perseguição, mas se tenho que comer e tenho que vestir, alegrai-vos nisso, porque o Senhor está connosco. Precisamos entender, irmãos, e precisamos nos encontrar. Precisamos saber qual é o nosso alvo e precisamos saber qual é a nossa posição diante de Deus. Lemos um texto que fala do homem chamado João o Batista. João Batista, irmãos, era da linhagem do Cristo, do Jesus de Nazaré. Quando nasceu, foi levado e criado nos desertos de Jerusalém, da Judéia. Mas quando completaram seus 30 anos por aí, a Bíblia diz que João Batista aparece no deserto e ele se identifica como a voz que clama no deserto. Queridos irmãos, João Batista foi ensinado e ele tinha uma missão. Olhe para o seu irmão e diga: João tinha uma missão. E ele não recuou da sua missão. João, irmãos, ele era um homem diferente. Ele era um homem, aparentemente, tinha carne, tinha o cabelo, tinha unha, mas ele tinha uma conduta diferente. Olhe para o seu irmão e diga: você precisa ter uma conduta diferente. Aleluia. Paulo prega aos Efésios dizendo: pois nós não vivemos mais segundo o curso deste mundo, mas antes revistam-se da nova natureza que há em Cristo Jesus, largando as práticas mundanas e servindo a Deus. O próprio Paulo fala ainda, exortando, ou melhor, Tiago exortando a igreja. Ele diz que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus, pois se é amigo do mundo, está destituído da glória de Deus. Precisamos entender, irmãos, que Deus tem uma obra em minha vida e tem uma obra na sua vida. Precisamos entender que nós não fomos chamados para ir conforme o curso do rio. Precisamos nadar contra o rio. Precisamos nadar contra a correnteza. Paulo prega aos Romanos dizendo: mas não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Oh, aleluia! E mais assim, irmão, antes desse versículo ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
irracional. O que é que estamos fazendo, irmãos? Será que estamos sendo igual ou estamos fazendo a diferença? Precisamos mudar a nossa conduta diante daqueles que nos rodeia. A Bíblia diz, irmãos, que estamos arrodeados por uma grande nuvem de testemunha. Precisamos abrir os nossos olhos. Alguém está observando você, alguém está observando a minha vida, alguém está olhando para você, alguém está esperando o seu testemunho, alguém está esperando ver a sua conduta, se você é crente ou se você não é crente. Você precisa entender uma coisa: Jesus breve virá, mas não vai salvar qualquer um e não vai levar de qualquer jeito. João Batista precisava marcar a sua era. João Batista precisava marcar a sua história. Se ele chegasse como um homem comum, ninguém ia dar cartaz à sua mensagem. Concordam comigo? Se ele chega como os profetas da antiguidade chegaram, e ele ia cair no descrédito como caiu todos os profetas que veio antes dele. Mas ele veio de uma forma diferente. Primeiro, que ele se identifica com uma voz que clama no deserto. Segundo, vestia roupa com peles de animais, mas o seu alimento era diferente, era mel silvestre com garfão e outros. Ele não era um homem comum, ele era um homem que veio para fazer a diferença. Eu queria te chamar para você olhar para dentro de você. Olhe para o chamado que Deus lhe deu. Você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa comum. Quando eu digo que você não é uma pessoa comum, eu digo que você não pode agir como os demais. Eu digo que você não pode falar como os demais. Eu digo que você não pode vestir como os demais. Eu digo que você não pode ir